Olá pessoas, Cristiano Gomes, Matemática Descomplicada. Hoje vamos falar um pouquinho sobre juros simples. Mas antes de falarmos o que é juros simples e como calcular os juros simples, nós vamos dar a definição, aquela definição pessoal do que vem a ser juros. Juros é um valor que você paga a mais do valor principal de um produto. Ou seja, vamos pensar num exemplo bacana. A minha conta de luz chegou e ela vence dia 20. Só que eu só terei condições de pagar essa conta de luz no dia 30, com 10 dias de atraso. Sendo assim, a minha conta que veio no valor de R$150, com 10 dias de atraso eu vou pagar nela R$155. Fazendo uma análise do valor, a minha conta, o valor principal dela era R$150 e eu paguei de juros R$5, dando um montante, que é o valor total, nós vamos ver daqui a pouco também sobre o montante, que é um valor total de R$155. Já que conseguimos clarear qual é o significado dos juros, qual é a definição de juros, agora nós vamos falar um pouquinho sobre juros simples. O juros simples é calculado com base em um valor fixado, que chamamos de capital inicial. Trata-se de uma porcentagem no capital inicial aplicado durante determinado tempo. A principal característica do juros simples é que o valor não se altera no decorrer dos meses. Mas antes de aprendermos a calcular juros simples, vamos aprender qual o conceito e como fazemos para calcular, tá joia? Juros simples. Nós utilizamos duas fórmulas para calcular juros simples. A primeira fórmula, onde ela não é dividida por 100, e a segunda fórmula, onde ela é dividida por 100. Lembrando, pessoas, que apesar da diferença nas fórmulas, o resultado será sempre o mesmo. E aí, quando formos fazer o exemplo, nós vamos entender o porquê dessa diferença na fórmula. O primeiro passo é conhecermos cada letra, o significado dela, para podermos localizar dentro do contexto de um problema. J quer dizer juros. A letra C, capital. A letra I, taxa. Lembrando que a taxa ela vai ser sempre em porcentagem. A letra T, período. Período é o tempo, dias, meses, anos. Não podemos deixar de lembrar também que nós temos o montante. Você lembra na explicação passada da conta de luz que eu paguei em atraso e aí eu paguei R$5 a mais? A minha conta de luz ela veio R$150 e eu paguei R$5 de juros. Então, o montante é igual a R$155. E o montante ele é representado pela letra M. Guardando este conceito, conseguindo lembrar dos nomes, nós vamos conseguir montar os nossos problemas sem maiores dificuldades. Vamos testar os nossos conhecimentos? Calcule o juros simples trazido por um capital de R$1.200, a taxa de 2% ao mês durante 6 meses. Neste problema, eu já sei que ele está pedindo para mim calcular o juros simples. Então, eu vou usar as duas fórmulas como exemplo para vocês nessa resolução, mas vocês podem utilizar somente uma fórmula. Professor, e qual fórmula eu utilizo? Utilize a fórmula que você achar mais fácil para o seu entendimento e para a sua resolução. Assim você vai conseguir ter um maior potencial de acerto nas suas atividades. Continuando no problema, calcule o juros simples produzido por um capital de 1.200, vocês lembram do capital? A letra C, a taxa de 2% ao mês, a taxa é a letra I, durante 6 meses. Este aqui é o meu período, ou seja, a letra T. Então, eu costumo colocar na folha de caderno, quando eu estou resolvendo, essa sequência, olha, J, C e T. Eu costumo dizer que juros é igual a City, né? Para não esquecer a fórmula, eu lembro muito de Gotham City e a cidade do Batman. Então, a palavra City, ela fica na minha memória mais fixada. Então, vamos lá, olha. Juros. Eu não tenho os juros aqui no problema, está pedindo para mim calcular os juros. Se eu não tenho,
Eu vou colocar uma interrogação. O capital é R$ 1.200, com uma taxa de 2% ao mês, durante 6 meses. Pronto, tenho todas as informações que eu preciso para resolver o meu problema. Sendo assim, agora eu vou lá na fórmula e vou começar a substituir as letras pelos valores que eu tenho. Juros é o que eu tenho que descobrir. O meu capital, R$ 1.200. Lembrando que, olha, eu tenho que ter bastante atenção que a minha taxa e o meu período, ele tem que sempre pertencer ao mesmo tempo. Se o período está em mês, a taxa vai estar em mês. Se o período está em ano, a taxa tem que estar em ano. Se o período estiver em dia, a taxa tem que estar em dia. Se não tiver, eu tenho que primeiro converter para igualar o mesmo tempo cronológico, vezes a minha taxa. Não são 2% ao mês? Quando eu for colocar este valor na fórmula, eu não posso esquecer deste símbolo de porcentagem. Então eu tenho que fazer 2 dividido por 100 para colocar na minha fórmula. 2 dividido por 100 é igual a 0,02. Então, vezes 0,02 vezes 6, que são os meus meses. Pronto, a minha fórmula está montada. Agora, eu só vou fazer os 1.200 vezes 0,02 vezes 6. Eu vou achar o valor do meus juros. Meus juros é igual a R$ 144. A maior atenção que vocês têm que ter é na conversão dos valores, quando tiver aqui em mês, aqui tem que estar em mês. Se a taxa estiver em ano, o período tem que ser em ano. Este é um dos principais problemas que eu tenho que ter atenção. E da divisão da minha taxa por 100, porque ela sempre em porcentagem. Consegui fazer isso, não vou ter problema em solucionar a minha atividade. Vamos agora fazer na segunda fórmula, para vocês verem que não tem dificuldade, e aí você vai escolher qual a melhor fórmula para poder utilizar. Então vamos lá, fazendo o mesmo passo. Juros é igual ao capital 1.200 vezes a minha taxa. Aqui está o grande segredo. Se eu já estou dividindo toda a minha fórmula por 100, então a minha taxa, que é 2%, ela não precisa de ser dividida. Ela pode vir inteira, 2, vezes o meu período, que são 6 meses, isso tudo dividido por 100. Então, juros é igual 1.200 vezes 2 dá 2.400. 2.400 vezes 6 dá 14.400. Isso tudo eu vou dividir por 100. Nessa divisão, fica simples que juros é igual. Eu vou simplificar. 144 dividido por 1 é igual a R$ 144, porque estou falando em valores, em dinheiro. Então, ficou simples, agora você compreendeu qual a diferença. Lembrando, nesta primeira fórmula, eu tenho que dividir a minha taxa para inserir na fórmula, porque ela está em porcentagem. E nesta segunda fórmula, eu não preciso dividi-la, porque eu já divido toda a minha operação depois por 100. Então, pessoas, vocês escolhem aquela que achar mais fácil, mais tranquilo para vocês, e fiquem à vontade, mãos à obra, para poder acertar as atividades. O próximo exemplo diz assim, olha, João
aplicou 20 mil durante 3 meses em uma aplicação de juros simples, com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João no final desta aplicação? Bastante atenção na leitura do problema. Vamos então separar as informações que eu preciso. João aplicou 20 mil reais. Este era o capital de João. Durante 3 meses. Este é o período. Em uma aplicação de juros simples, olha, eu vou utilizar a fórmula de juros simples, com uma taxa de 6% ao mês. Então, esta é a minha taxa. E aí, eu quero saber qual o valor recebido por João no final dessa aplicação. Se eu quero saber o valor recebido, então eu quero saber o montante que ele recebeu no final da atividade. Facinho da gente fazer, nós vamos seguir o mesmo passo. Vamos colocar as fórmulas aqui, vou fazer nas duas fórmulas e vamos calcular o montante, juros capital, taxa e período. Agora eu vou só distribuir as informações. Olha, João aplicou 20 mil. É o capital inicial que João aplicou. Durante 3 meses. Com uma taxa de 6% ao mês. Eu preciso descobrir os juros e o montante. Então vamos lá. Utilizando a fórmula de juros, eu vou colocar aqui, olha, juros é igual a 20 mil do capital vezes a minha taxa. Então, eu vou observar, olha, a minha taxa está em mês, meu período também está em mês. Então, eu só vou fazer 6 dividido por 100, aqui dá 0,06 vezes 3, que é o meu período. 20 mil vezes 0,06 é igual a 1.200. 1.200 vezes 3 é igual a 3.600. O meu juros foi de R$3.600. Bem simples, depois que montou a operação, a gente já consegue fazer tranquilamente. Vamos utilizar a outra fórmula? Na outra fórmula, eu vou fazer a substituição. Meu capital, 20 mil, vezes, como ela já é dividida por 100, então eu só vou trazer a minha taxa, vezes o meu período, que são 3 meses. Isso tudo dividido por 100. Então, juros é igual a 20 mil vezes 6, 120 mil. 120 mil vezes 3 igual a 360 mil. Isto dividido por 100. Então, juros é igual. Vou simplificar. Me sobrou isto aqui, este valor. Vou andar com as duas vírgulas para cá, da casinha que eu cortei. Então, se eu estou falando em dinheiro, tá? Eu tenho que lembrar que eu estou falando em dinheiro. Então, eu tenho que respeitar as minhas duas casas decimais. R$3.600. Esse foi o juros recebido por João no final da aplicação. Só que o exercício quer saber qual foi o valor recebido por João ao final da aplicação. Então, eu preciso saber o meu montante. Eu vou pegar o capital inicial, que era os 20 mil, e vou somar com os 3.600. Então, o meu montante, ou seja, o valor que João recebeu ao final da aplicação é de R$23.600. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Fácil, simples. Caso tenha alguma dúvida, só você voltar um pouquinho aí e assistir novamente. Vamos lá para o próximo exemplo. Uma pessoa aplicou um capital a juros simples durante 1 ano e meio, sendo corrigido a uma taxa de 5% ao mês. Gerou no final do período um montante de R$35.530.
Determine o capital aplicado nesta situação. Olha só, separando as informações. Uma pessoa aplicou um capital a juros simples, ou seja, eu vou fazer a conta baseada nos juros simples durante 1 ano e meio. Então, colocando aqui JC e T, eu já vi que o meu período é de 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio. Sendo corrigido a uma taxa de 5% ao mês, que gerou no final do período um montante de 35.530. Então, eu tenho um montante, olha, um montante de R$35.530. Determine o capital aplicado nessa situação. Aqui me faltam 2 informações, juros e capital. Então, professor, como que eu faço? Não dá para mim aplicar a fórmula dos juros. Por quê? Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Como eu não tenho nem os juros, nem o capital, então eu não consigo fazer essa conta assim, professor. Gente, essa percepção ela é muito boa, porque mostra que você já está tendo um domínio sobre o exercício. Nós vamos utilizar esta fórmula aqui, olha, montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Aí você fala assim, nossa, professor, mais uma fórmula? Pessoas, não precisam preocupar com as fórmulas, que todo exercício você vai ter as fórmulas, é só você saber resolver. Por isso, lá no começo do exercício, eu pedi para vocês prestarem atenção nas letras e nos seus significados. Então, colocando em prática, olha só, o meu montante, 35.530, é igual ao capital que eu não tenho, vezes 1 mais. Qual é a minha taxa? 5%. Olha só, se ela é 5%, o que eu tenho que fazer? Dividir o 5 por 100, que dá 0,05, vezes o meu período, que é de 1 ano e meio. Detalhe muito importante, olha, a minha taxa está ao mês, o meu período está ao ano. Eu não posso fazer essa conta, eu tenho que converter. Eu vou converter os meus 5% ao mês para o ano, ou eu vou converter o meu período de 1 ano e meio para mês. 1 ano e meio é igual a 18 meses. Então, eu vou colocar aqui 18. Essa conta fica mais fácil assim. Se você quiser transformar um mês em ano, pode ficar também à vontade, não tem restrição alguma, bacana? Então vamos lá, 35.530 é igual ao capital vezes, vamos resolver esse parênteses? Primeiro eu tenho soma e multiplicação. Primeiro eu vou multiplicar ou eu vou somar? É claro que eu vou multiplicar. Eu vou fazer 0,05 vezes 18. Ou seja, primeiro eu faço taxa vezes período, que é igual a 0,9. Agora eu vou somar com 1. Então deu 1,9. Pessoas, se você quiser, pode fazer direto. Eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem. Então, 35.530 é igual, o meu capital vai ser 1,9 vezes C. Quando você estava lá no ensino fundamental, no 7º ano, o professor ensinou para você um conteúdo chamado equação de primeiro grau. Na equação de primeiro grau me dizia
que eu tenho que ficar com letras de um lado da igualdade e números do outro lado da igualdade, eles nunca podiam ficar juntos, igual o meu 1,9 está com a letra C. O meu 1,9 multiplica o C, ele vai passar para o outro lado dividindo, porque ele passa com o sinal oposto, o sinal contrário. Então vai ficar assim, olha, 35.530 dividido por 1,9, e esse resultado é igual ao meu capital. O meu capital vai ser igual a 35.530 dividido por 1,9 é igual a 18.700. Este é o meu capital. Então é só a gente ter atenção. Nessa aqui ela chamou um pouquinho a minha atenção, tá? Porque eu não pude utilizar a fórmula de juros simples por ausência dos juros e do capital. Então, eu utilizei a fórmula do montante para achar o capital. Montante é igual a capital vezes 1 mais taxa vezes período. E aí eu consegui encontrar o valor do meu capital. Pessoas, qualquer dúvida, faça uma revisão, volte no exercício. Precisou? Pode deixar o comentário aí que eu vou estar lhe ajudando. Beleza? Então, no mais, força, foco e fé sempre. E não deixe de curtir e se inscrever no canal para saberem as novidades. Um forte abraço!